Sabe quando a cliente pega e faz tanta química no cabelo que ela é sugestionada a acreditar que uma progressiva resolve o problema dela? Então, ontem eu atendi uma cliente assim e eu acabei de ter esse insight de conversar contigo sobre. Eu usei argumentos que fizeram com que ela tivesse a clareza de que progressiva ela não deve mais fazer no cabelo dela. E eu quero compartilhar contigo quais foram esses argumentos que eu usei e talvez isso te ajude a construir uma clareza para a cliente sobre essa visão de bem-estar capilar, para que você não seja o tipo do profissional que a atendeu anteriormente, porque ela chegou para mim com um caso de um cabelo assim extremamente danificado, né? Então, eu tive que explicar para ela, contextualizar esse conceito de bem-estar capilar. E aí eu entrei no mérito da progressiva e é justamente sobre isso que eu vou falar contigo hoje, tá? Vamos lá. Se você tá aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Luma Sakamoto, sou cabeleireira, tricologista, gestora de salão, dona de salão. E então o fato de eu estar em atendimento também me traz, e ter esse contexto, né, de estudo de cabelo, de couro cabeludo, me traz talvez uma clareza maior de condução de atendimento. E foi justamente o que aconteceu ontem, né? Então, eu acredito que vindo todos os dias aqui, por 365 dias, trazendo para você uma palavra de gratidão, sabedoria e esperança, muito provavelmente isso vai gerar um impacto na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, essa é a minha missão aqui. Então, se faz sentido para você, se você se identifica com essa visão da profissão em si, inscreva-se, ative a notificação para você sempre receber o conteúdo, tá? Então, bora lá. Ontem veio uma cliente nova, né? Primeira vez que ela estava aqui, indicação de uma outra cliente que veio hoje, inclusive, e ela chegou com um cabelo, sabe aquele cabelo assim, ó, esticado? Aí eu olhei e vi que a coisa era grave e pedi para ela me contar o histórico. Ela estava com cabelo natural, uma cliente que tem um cabelo uma espessura média fina, ela tem um fundo natural loiro escuro e ela decidiu ficar ruiva. No que ela decidiu ficar ruiva, ela foi num salão, né? E o profissional primeiro fez uma descoloração global no cabelo dela e ela foi para casa, ela ficou arrependida do ruivo, o ruivo ficou, como ela mesma disse, cor de água de salsicha, e aí ela voltou e quis descolorir esse cabelo, fez mechas e o cabelo não ficou bom, porque obviamente já tinha sido descolorido, colorido e foi descolorido de novo, e aí lindamente o profissional sugeriu para ela fazer uma progressiva no cabelo dela. E a situação estava tensa. Vou pensar aqui se eu vou colocar a imagem aqui, eu acho que talvez sim. Então, a situação foi a seguinte, um acúmulo de químicas, ela assim, não, porque eu gosto muito de mudar, que não sei o que lá. E eu comecei, tipo, a aterrissar essa cliente, porque é o tipo de cliente que chega e fala para o profissional, e o profissional faz o que a cliente fala. Eu acho que isso pode render um vídeo para amanhã. Essa questão da cliente chegar e pedir para o profissional e o profissional sair fazendo. O foco é progressiva. Um cabelo ondulado, um cabelo com uma ondulação leve, não precisava de progressiva, mas eu quis argumentar, trazer algumas coisas, algum ponto de vista para ela, porque inclusive ela estava agendada para hoje, né, que ia ser o dia seguinte, para ela voltar e fazer mais um clareamento, porque ela não estava gostando que estava tudo laranja aqui perto da raiz dela. E assim, eu falei assim, meu Deus do céu, né, não vai sobrar cabelo nessa cabeça. E o ponto sobre a progressiva foi o seguinte, eu expliquei para ela da progressiva que se ela continuar fazendo progressiva, um cabelo que já está com fundo laranja, que passou por um processo de descoloração, eu comecei pela parte estética em si. A tendência da progressiva é alaranjar o cabelo. Então, se faz a progressiva, a temperatura da prancha, a reação que dá ali, faz o cabelo não ficar com uma cor bonita. Fato. Então, primeiro fato estético. Ou ela deixa o cabelo mais laranja ou muito mais amarelado, aquela cor de gema de ovo. Segundo fato,
o cabelo dela ficou esticado, ficou feio, né? Então perdeu a maleabilidade desse cabelo. Então eu falei pra ela, ó, progressiva vai continuar fazendo esses danos ao fio. Só que aí eu falei pra ela, só que esses 2 problemas não são os maiores dos problemas. São os que doem no momento, né? Os outros problemas são o que acontece com o cabelo, o que acontece com o couro cabeludo e o folículo depois disso. Aí eu citei para ela um estudo que inclusive eu já fiz conteúdo sobre isso, chama Progressiva e Queda de Cabelo, na cliente. Esse estudo foi um estudo feito no México, com mais de 40 pessoas, foi muito bacana esse estudo, foi feito uma análise foram algumas análises, mas dentre elas uma que você faz você raspa 1 centímetro quadrado da cabeça da pessoa, tira uma foto, 2 dias depois você tira outra foto, que chama Tricoscan. Bem interessante esse exame. E aí eles fizeram um acompanhamento dessa foto, porque nessa foto você consegue de 2 dias, com intervalo de 2 dias, você consegue, pelo software, mensurar a proporção de cabelos em fase de crescimento e de repouso-queda, né? Então, que seriam basicamente os fios que estão em fase anágena, catágena e telógena, né? E aí, o que é interessante? Que nesse estudo, eles começaram com o porquê, na verdade, da questão da descamação. Se basearam num outro estudo que já falava da questão descamativa que associada ao serviço de progressiva, né? E aí, o que é muito, muito interessante desse estudo? Quantidade de pessoas e como que correlacionou esses efeitos colaterais da progressiva com a saúde do couro cabeludo. Por quê? Aí eu até vim ver os números aqui, confirmar certinho. Ontem eu falei números menores para cliente, mas tudo bem. 98% das pessoas vão ter descamação perifolicular. 98%. Ou seja, descamação é uma coisa que vai acontecer de certeza na pessoa que faz progressiva. Só que a gente também observa a oleosidade aumentada. Então, o produto, né, o aumento da oleosidade desregula a microbiota do couro cabeludo. Então você tem aumento de descamação, aumento de oleosidade, como consequência, oleosidade desregulada com oferta de mais pele descamando, você vai ter aumento de oferta de alimento para microbiota ruim, né? Micro-organismos ruins. E o fato deles terem feito esse estudo aí do Tricoscan constatou que 86% dos pacientes tiveram o teste de tração positivo. Ou seja, 86% de pessoas com mais queda de cabelo. Então eu falei para ela, ó, você tem questões estéticas, alaranjamento, cabelo duro, ressecado, mas vem a questão da saúde, descamação, oleosidade e queda. Esse é o pacotão da progressiva que acontece. Eu já fiz um vídeo anterior falando do alinhamento, né, de uma ex-assistente que trabalhou comigo, que ela ficou fazendo por 12 anos esse alinhamento e deu no mesmo lugar. Entende? Então, assim, esse tipo de química, ele gera essa característica de fibra e gera alteração no couro cabeludo. O que a gente está vendo com o passar do tempo é que, infelizmente, o próprio envelhecimento já vai trazer para as pessoas a redução da quantidade de cabelo. Vai trazer para as mulheres, especialmente na menopausa, uma alteração de quantidade, de textura de pele, de perda capilar. Muitas vezes as que têm essa inclinação genética vai ter um afinamento de cabelo. Então o processo de envelhecimento por si só já vai acabando com o nosso cabelo, acabando com a beleza, com o vigor do nosso cabelo. E aí você vem com a progressiva para destruir o cabelo em 5 pontos. Quando eu falei para ela, e ela é da área da saúde, ela olhou para mim, arregalou o olho assim, e falou assim, nunca mais vou fazer, nunca mais vou fazer. Por quê? Porque nem precisa, né? Nem precisa, ela estava se expondo por falta de um profissional que a orientasse. Moral da história, eu tive que encurtar o cabelo dela, deixei ele mais curtinho, tal, falei pra ela, bom que ela era meio desapegada dessa questão de comprimento,
Mas eu expliquei para ela que ela precisava tratar. Então, moral da história, ela saiu já com ela comprou um pacote de cronograma capilar personalizado, que eu ensino os meus alunos, inclusive, a fazer. Cronograma capilar, como eu também já gravei outro vídeo aqui, não é receitinha pronta, não é pré-determinado, tem que entender do cabelo, tem que entender do produto. E até foi isso que a pessoa que indicou passou e quando ela chegou, ela falou, nossa, no cabelo da fulana tá tão bonita, todo mundo elogiando. Então eu falei pra ela, cara, isso é a melhor coisa. A pessoa entender que quem já passou pelo processo, quem sentou na minha cadeira, que teve a consciência, que foi passando por isso tudo, hoje tá com um cabelo lindo, maravilhoso, que todo mundo fala, né? E isso pode ser o futuro dessa cliente também, dela recuperar o cabelo dela e ficar com um cabelo lindo, maravilhoso. Mas enfim, esses foram os argumentos que eu usei para essa cliente, que pelo que eu percebi da conversa dela, despertou a consciência dela para ela não fazer mais isso no cabelo dela, além da questão de somatória de químicas ali, um negócio horroroso, né, assim. O cabelo tá na cabeça dela ainda, por misericórdia. Mas é isso. O que você achou dessa conversa de hoje? Comenta aqui o que você já falava para sua cliente e o que agora você vai incrementar na sua argumentação. Porque posso falar uma coisa para você? A cliente valoriza muito mais o profissional que fala não para ela, mas fala um não bem estruturado do que aquele que tá o tempo todo falando assim, vamos fazer, e chega num cabelo destruído, como aconteceu com essa cliente. Então, assim, nessa situação, eu não tô dizendo que assim, não falei nem mal do profissional, falei assim, olha, eu não faria desse jeito, eu não faria diferente, né? Mas ficou claro para ela, mas ficou muito nítida a situação de como ela estava recebendo, o que ela estava fazendo nesse salão e a partir daqui o que a gente pode construir e a consciência que foi criada. Então, ela levou home care também. A comanda dela ficou uns 400 eu acho que ficou perto de uns 600 ou 700 reais trabalhando em recuperação de cabelo, né? Então, existe uma oportunidade muito grande em saúde, as pessoas precisam da saúde, só que é necessário que muito mais cabeleireiras integrativas e cabeleireiros integrativos surjam no mercado para a gente, né, ter menos barbaridades como essa. Então é isso, comenta aqui o que você achou, curta, compartilha com quem também precisa dar esse reforço de argumento aí na hora de defender a questão da saúde do cabelo e evitar as progressivas, tá bom? Beijo e até amanhã.